Where's Harvey at? If you act Grace, don't get it Draco. Tell the one that's back. Put your hands up in the air. Got the call from one like him. Now it's hit boy. Turn up, bitch. Turn up, bitch. We up in the club. All eyes on us. Turn up, bitch. All eyes on us. All eyes on us. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vim aqui porque eu postei uns stories lá no meu Instagram, que se você não segue, você vai o quê? Isso mesmo, você vai lá e vai me seguir agora. Dou 1 minuto, tá bom? Pra você sair desse vídeo aqui, ir lá me seguir e vir aqui de novo, tá bom? É isso aí. Fez isso? Fez isso? Você fez? Beleza, então agora a gente vai voltar pro vídeo. Eu tinha colocado nos meus stories, isso mesmo. Na verdade, eu tenho que falar uma coisa aqui. Eu sei que muita gente vai vir me atacando e vai vir me falando que Verônica, você fez vídeo, você fez canal pra quê, Verônica? Verônica, pra que você fez canal, Verônica? Se você postou 2 vídeos no canal, Verônica, você não tem vergonha nessa sua cara, e eu Sei, gente. Eu não tenho vergonha na minha cara. Mas eu estou aqui plena de novo, né? Eu estou aqui novamente, tá bom? Não me xinguem, não me humilhem, eu estou aqui pra fazer vídeo novo pra vocês. E é um vídeo totalmente diferente do que eu quero trazer aqui no canal, porque eu queria trazer vídeos sobre maquiagem. E eu vou contar o quê? Merdas que eu fiz na escola. É isso aí. Tô ferrada porque minha mãe odeia que eu conte essa história. Mas eu vou contar. Contei pra vocês se vocês queriam que eu contasse as histórias mais bizarras ou as histórias engraçadas que aconteceram na minha vida. E vocês votaram que sim. Então eu vim trazer a história. A história que eu vou trazer hoje é a história que quase me fez ser expulsa do colégio em menos de 3 meses que eu entrei pro ensino fundamental 2. Faz alguns anos, mas isso sempre vai ficar na minha cabeça. E não só na minha cabeça, mas na cabeça de todos os meus amigos que me zoam por causa dessas histórias. A história foi, a criança, quando ela sai da escola municipal e ela vai para a escola estadual, ela se acha o dono do mundo. E, né, a gente tinha acabado de entrar, eu tinha acabado de entrar pro 6º ano e eu me achava a dona do pedaço. Eu era a dona do pedaço e eu era top. Mas isso aí era só por dentro, porque por fora eu estava tipo... Me ajuda, cadê minha mãe pra me buscar, por favor? Aí, gente, eu me achava e eu via os alunos do 9º ano e achava tipo, meu Deus, eu quero ser igual a eles. E depois quando eu fui pro 9º ano eu percebi que eu era uma idiota. Simplesmente isso. Só isso mesmo. E ano, né, eu tive alguns probleminhas, que foi quem ficou expulsa. E a história é por causa de uma porta. Quando era no começo do ano, provavelmente quase todos os professores faltam no comecinho do ano, mas é tipo nos primeiros dias ou nas primeiras semanas. Mas a gente sempre tinha uma aula que a gente sempre tinha aula vaga. Então a gente sempre esperava do lado de fora, só esperando tipo uns 2 a 5 minutos, porque aí o professor não ia chegar e a gente já vazava pra quadra. E aí, né, como todo mundo ia, né, a Maria vai com as outras também, tinha que ir atrás. E o que eu fiz? Isso mesmo, a professora não chegou. Na verdade, era o meu professor de matemática, que depois de uns anos virou o diretor da escola. E eu fiquei esperando e ele não vinha, e aí a gente falou... Gente, não precisa entrar, né? Porque, né, ele não vai vir. E pronto, acabou, ninguém entra, né? E aí a gente ficou no corredor esperando, e deu uns 2 minutos que a gente era no corredor. Uns 5 meninos que estavam do lado de fora entraram pra dentro e me socaram do lado de fora, né? Me tacaram pro lado de fora da porta e eu fiquei lá sozinha. E a minha mente da Tildra, a mente da Tildra foi tipo assim... Se o professor chegar aqui, ele vai me matar. Então eu vou ter que dar algum jeito pra entrar nessa sala de novo. E eu tentei dar um jeito de entrar de novo, gente. Da pior forma. Da pior forma. O que eu fiz? Quando eu fui atirada pro lado de fora da sala, ficaram 5 marmanjos do outro lado segurando a porta. E naquela época não tinha câmera tanto no corredor quanto dentro da sala. Na verdade tinha uma câmera, mas ela não gravava praticamente nada. Ela só serviu para gravar a metade da história, entendeu? E me culpar, dizer que a culpa era só minha. Mas não era. Não era, não. E os marmanjos ficaram do lado de dentro, segurando a porta. E eu fiquei como? Com medo, né?
Porque, tipo assim, ferrou. E aí, o que aconteceu? Eu sou uma pessoa que sou ansiosa desde que nasci, né? Por isso que eu nasci com 8 meses. Então, eu falei meio assim, pro professor não chegar e ele brigar comigo e provavelmente me levar na diretoria, porque eu estava lá de fora. Eu vou tentar entrar. E qual é o jeito que eu vou tentar entrar? Isso mesmo. Chutando a porta. Aí, gente, eu chutei a porta pela primeira vez. Não com tanta força. Eu chutei. Não tão satisfeita. Fui e chutei novamente. Com um pouco mais de raiva e automaticamente com um pouco mais de força. Ainda não satisfeita, Verônica Letícia Guermendeiro chutou a porta pela terceira vez. Mas já era tarde. Porque no momento em que eu chutei a porta e me virei, eu só vi a tia de limpeza passando no corredor e olhando pra mim bem assim, ó. E naquele momento, né, só pensei num buraco. Assim, se abrisse assim um buraco e eu entrasse dentro, porque era a melhor solução naquele momento, né. Mas eu não achei buraco nenhum pra me atirar. E graças a Deus abriram a porta, né? Porque aí eu praticamente quebrei a porta. Na verdade, eu quebrei a porta. E ela rachou. E eu me ferrei. Aí eu consegui abrir a porta, porque nesse momento que eu chutei pela terceira vez, a porta quebrou. O que aconteceu foi que eu quebrei a porta. E aí eu entrei pra dentro, como se nada tivesse acontecido dentro da sala. E sentei no meu lugar, que eu sentava lá no fundo, né? Fiquei sentadinha e por dentro tava morrendo. E aí não deu 2 segundos, gente. Apareceu a diretora na porta e a tia de limpeza. A tia nem esperou, tipo, ela nem deu um olhar 360 na sala. Ela simplesmente olhou na minha cara e falou bem assim pra diretora. Foi ela que eu vi quebrando a porta. E aí, eu como sou uma pessoa que assumo os meus erros de primeira, sempre assumo os meus erros de primeira, eu nunca jogo a culpa em outras pessoas. Eu olhei pra ela e falei bem assim: Eu nunca faria isso. e não deu nada, né? Porque eu tive que ir pra diretoria da mesma forma, porque ninguém acreditou em mim, né? Óbvio. Depois disso, fui pra diretoria. Eu nem entrei na porta direito da diretoria e eu só fiquei ouvindo asneira. Eu sei que naquele momento eu estava errada, mas eu não estava 100% errada, entendeu? Eu tava 50%. 45%. Entendeu? Porque eu não fiz tudo aquilo ali de propósito, eu não fiz porque eu queria fazer, eu fiz porque eu estava ansiosa, estava com o meu coração acelerado, achando que eu iria morrer, porque eu sou besta, entendeu? Mas naquele momento parecia que eu iria acontecer qualquer coisa ali, entendeu? Por isso que eu chutei a porta. Eu não chutei porque eu quis, gente. Eu não quebrei a porta porque eu quis. E aí, depois dela ter falado 2 horas que eu tava errada e que eu teria que pagar a porta porque eu era... Ela falou vários nomes muito qualificados, né? Muitos nomes muito bonitos. Muito lindos. E aí eu tive que ficar ouvindo, né? E eu não falei nada porque não tinha o que fazer, porque não tinha... Na verdade, tinha uma câmera, mas só que nem eu falei, ela só gravava o corredor. Então, se eu falasse pra ela olhar na câmera, ela ia ver só eu chutando a porta novamente. E aí, o que aconteceu? Ela falou que eu só entraria na escola responsáveis, ou com a minha mãe, com meu pai, com alguém que cuidasse de mim. E aí, eu falei bem assim, ok. E eu sempre fui daquela que qualquer coisa que eu faço, eu não consigo esconder da minha mãe e nem do meu pai. Porque aquilo fica na minha cabeça, me cocotando, e eu preciso contar. Então... Naquele dia eu tive sorte que a minha tia foi com a minha mãe me buscar na escola. E a minha mãe já percebeu logo de primeira que eu estava muito estranha, então tinha acontecido alguma coisa. Então a minha mãe olhou pra mim na mesma hora e perguntou bem assim: o que você fez? Lá e comecei a chorar e contei o que aconteceu. Eu falei, olha, aconteceu isso, isso, isso aqui. Eu contei detalhes, gente, do que aconteceu. E falei pra minha mãe, olha, aconteceu isso aqui, aconteceu aquilo lá, isso aqui, isso aqui, isso aquilo lá, por isso que eu fiz isso. E acabou dando nisso. E aí você vai ter que me trazer amanhã na escola, viu? Noivata! E aí, graças a Deus, sempre tem algum parente pra te ajudar, pra você não morrer naquele momento. Entendeu? Mas a vontade da minha mãe era de me matar naquele momento. Porque eu provavelmente teria que pagar aquela porta. E aí, naquele outro dia que ela teria que me levar na escola, tanto meu pai quanto a minha mãe não poderiam me levar, porque... A minha mãe tinha exame e meu pai tinha que trabalhar, então ele não poderia deixar um emprego pra ir lá na escola só pra me levar na escola. Então,
a gente fez meio que... A minha mãe fez um bilhete e falou pra ela ligar ou pra minha mãe ou pro meu pai. Que eles conversariam com ela por telefone e marcariam uma reunião depois. Mas, tipo assim, vocês sabem como que é a cabeça de diretor, né? Quando é um pai conversando com o diretor, quando é um aluno conversando com o diretor. Especialmente uma aluna que quebrou a porta. Então, eu mostrei o bilhete pra ela e ela pegou aquele caderno na mão e ela nem leu e ela olhou pra mim e falou bem assim: eu não quero saber. Você nem deveria ter entrado se você não estivesse com o seu pai ou com a sua mãe. E eu olhei pra ela, tipo assim... Lê o bilhete, por favor. Ela falou que provavelmente eu não voltaria no outro dia se não fosse com meu pai e com a minha mãe, porque ela estaria no portão me esperando e não deixaria eu entrar. Então, o que aconteceu no outro dia, minha mãe conseguiu ir, e aí ela foi e começou a falar um monte de asneira que ela tinha falado pra mim. A gente foi convidado pra entrar na sala da diretora, chamou eu e a minha mãe. E eu fiquei até um minuto que ela falou: a sua filha tá sendo convidada a se retirar do colégio. E eu fiquei tipo assim, ferrou. Porque a minha mãe olhou pra mim e falou bem assim: Se você por acaso for expulsa de algum colégio, você vai estudar num colégio que você tem que pegar 3 ônibus pra ir, 3 ônibus pra voltar, que você tem que acordar 4 horas da manhã, entendeu? Pra você sair da sua casa, pra você dar valor em mim, entendeu? eu falei bem assim: oh meu Deus do céu, o que eu faço da minha vida, né? E aí aconteceu que ela falou daquele jeito, e aí minha mãe deu o show dela de contar a minha história de vida e contar a nossa história de vida, né? E falou tudo e mais um pouco, desde quando eu era pequena, e não sei o que lá. E aí, no final, ela foi lá e pediu 1000 desculpas, e hoje, quando ela me vê, ela falta me beijar na boca, a mulher, porque ela pede 1000 desculpas, porque as pessoas erram, né? Ela olha pra mim e fala: as pessoas erram, e eu errei com você, porque... a gente não deve julgar um livro pela capa e não sei o que. E aí, tipo, eu fico Olhando pra ela, tipo, aham, tá. Ok. Ok. tipo, foi isso, gente. Quase fui expulsa. Quase fui morta. Porque minha mãe ia me matar. Ia me matar, ela ia me matar. E não paguei a porta, não precisei pagar a porta, gente. Porque, na verdade, eu acho que aquilo lá foi uma ajuda. Acho que aquilo lá foi Deus falando: quebra pelo menos essa porta aqui, porque aí eles meio que se tocam, que precisa fazer uma reforma. Porque, na verdade, a porta já tava um pouquinho quebrada, né? Então, eu ter quebrado um pouquinho mais foi meio que um toque pra eles pensarem, né? Pra eles, né? Se tocar e arrumar a porta da escola. Graças a Deus, eles reformaram. Mas só a porta também, porque o resto da escola tá todo ferrado também. E espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem um like de vocês, que isso vai me ajudar demais. Se inscrevam no meu canal. Comecem a me seguir no Instagram. E compartilhem esse vídeo com todos os seus amigos possíveis. E um beijo. E tchau.